Oi, gente, boa noite, bem-vindos a mais um dia de ArchiFest. Hoje a gente vai ter uma palestra super legal sobre impressora 3D no mundo da arquitetura e urbanismo. E quem vai ministrar essa palestra para a gente são duas pessoas que eu admiro muito, que além de fazerem parte do CA, são super pesquisadoras também. É a Amanda Yumi e a Júlia Franco. Ai, adorei essa introdução. Eu também. Boa palestra para vocês, gente. Ai, obrigada. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Boa noite, sou a Júlia. Esse aqui comigo é a Amanda e a gente vai apresentar para vocês. Pode transmitir minha tela aí, fazendo a favor. Então, a palestra de hoje é sobre impressoras 3D no mundo da arquitetura e urbanismo, mas especialmente dentro do nosso curso aqui da UFMS, como a gente usa esse recurso que a gente tem. E acho que vai ser muito interessante para os calouros desse ano e também os calouros do ano passado, que não tiveram esse contato com as impressoras e nem sabem que isso é possível de ser utilizado no nosso curso. Então, aqui é para dar uma ideia geral para vocês. E também para quem já conhece, para ver o que a gente anda fazendo. Eu acho que vocês vão gostar. Calma, eu acho que antes disso, Júlia, tipo, para quem é calor e quem não conhece o bloco ainda, a gente tem impressoras 3D no bloco, assim, dentro da maquetaria, né, porque eles fazem parte do algoritmo, eles são do professor Gil Franco Alves, e eles ficam lá disponíveis para quem quiser usar. Durante as aulas, durante o presencial, sempre ia lá, imprimia, então, tipo, normalmente é aberto para todo mundo, mas tem que saber como usar, né? Mas só para vocês saberem que tem esse recurso, quando a gente voltar no presencial, se Deus quiser, vai estar todo mundo usando essa impressora. Ixi, eu acho que a Júlia travou aqui um pouquinho. Vamos ver. Esperar um pouquinho ela voltar aqui, que eu acho que deu ruim na internet dela. Bom, eu acho que então eu vou tentando apresentar aqui, enquanto a Júlia está tentando voltar. Você coloca aqui, Vinícius? Aí, obrigada. Beleza. Bom, agora eu vou apresentar um pouco sobre a gente e falar um pouquinho do contexto, assim, dessa apresentação. Eu sou, para quem não me conhece, meu nome é Amanda Yomitsuha, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo, eu estou no 5º semestre, entrei em 2019, faço parte do CAI, da comissão da ArFest, da Charrete, então quem tiver dúvidas só vir procurar. E eu estou fazendo uma pesquisa de iniciação científica sobre modularidade e releitura das técnicas de encaixe para a criação de estruturas e espacialidades efêmeras. E a Júlia, ela também está fazendo uma pesquisa, a gente está fazendo essa pesquisa com o nosso professor Gil Franco Alves. A Júlia, ela também é estudante de arquitetura e urbanismo, CA na comissão da ArchiFest aí, e ela está fazendo uma pesquisa de iniciação científica sobre mobiliário urbano paramétrico como forma de interação e apropriação do espaço público. E agora também tem o nosso orientador, né, o Gil Franco Alves, que é arquiteto, urbanista, professor e coordenador do algoritmo. E as impressoras 3D, elas são do nosso professor, só que elas estão com a gente agora para ter alguém aí para cuidar delas, né, para utilizar, porque antes elas ficavam na maquetaria, e quando a gente entrou aí no EAD, elas ficaram meio abandonadas. Então, como eu e a Júlia, a gente está fazendo essa pesquisa, a gente está com elas para
imprimir protótipos e começar a utilizar aí um pouco, né? Não deixar elas tão paradas. Bom, beleza. Agora, começando, assim, de fato, a apresentação sobre as impressoras 3D, eu vou começar com um contexto histórico, como tudo começou. Aqui, uma linhazinha do tempo para a gente se situar, né? As impressoras 3D, elas cresceram, assim, muito, muito rápido. Foi uma hora, tipo, a gente não sabia nem o que era impressora 3D, e outra hora, tipo, todo mundo já sabia basicamente, mas, claro, tem essa. Foi uma coisa muito ao longo do tempo, assim, uma coisa que foi sendo construída. Bom, tudo começou em 1980, no Japão, e o Hideo Kodama, ele patenteou o primeiro modelo de prototipagem rápida. Ele havia inventado que no futuro viria a ser chamado de estereolitografia, que foi o primeiro modelo assim da impressora 3D. Mas, por causa de problemas de financiamento, ele não conseguiu ir adiante com esse projeto. Mas a partir dessa pesquisa, muitas empresas e pessoas elas começaram a ver o potencial que esse projeto tinha e começaram a brigar pela patente dessa impressora. Em 1984, 3 franceses patentearam o processo estereolitográfico, mas eles também tiveram que abandonar a pesquisa deles por causa de falta de financiamento. Em 1986, aí sim, aí o Chuck Hu, ele conseguiu elaborar um processo de fabricação viável e patenteou ela. E a partir desse ponto, a evolução das impressoras 3D não parou mais. O Chuck Hu, ele foi uma figura muito importante, eu acho que ele é mais importante assim, no mercado das impressoras 3D, porque ele é considerado como o pai das impressoras 3D. E ele contribuiu também para várias coisas, como o formato de arquivo STL, que a gente usa durante o processo de impressão, o fatiamento digital e o preenchimento interno. Tudo isso vai ser falado mais para frente, aí vocês vão entender tudo. Mas, resumindo, ele foi um cara bem foda, assim. E o Chuck Hu, ele também foi o fundador da empresa 3D Systems, 3D Systems, que hoje é uma das maiores, assim, do mercado. Em 1989, o Scott Crump ele patenteou a sua primeira impressora 3D de filamento, que usava o plástico como matéria-prima ao invés das resinas, como é na estereolitografia. E isso representou tipo, uma inovação no mercado, porque a partir de agora as impressoras elas estavam muito mais compactas, então a gente podia levá-las para casa e começar esse processo de prototipagem nas nossas casas, e não mais em laboratórios ou indústrias. E o Scott também ele é fundador da empresa Stratasys, que é uma das maiores empresas de impressão 3D. Em 1999, houve o primeiro órgão impresso e implantado nos seres humanos. Esse projeto foi realizado pelo Dr. Anthony Atala e a sua equipe. E em 2000, o bioengenheiro Thomas Boland ele começou a desenvolver bioimpressoras e biotintas que revolucionaram a área da medicina. Inclusive, em 2000 houve a impressão de um rim pelo Dr. Anthony também, e quem quiser mais informações, ele até deu uma palestra, tá no canal lá do TED Talks, com o título Printing a Human Kidney, que é imprimindo um rim humano. Bom, em 2009 houve a queda das patentes das impressoras FDM, que são as impressoras de filamento, e a partir daí, muitas empresas e pessoas começaram a desenvolver, então, tipo, a partir daí que foi aquele boom mesmo. Em 2011, a Universidade de Cornell ela começou a testar as impressoras de comida, que a gente vai falar mais para frente. Em 2016, foi a pesquisa de uma impressão de cartilagem e osso usando biotintas. E 2018 foi a primeira casa impressa 3D, que foi a Casa Gaia. Isso tudo a gente vai passar mais para frente. Deixa eu só ver aqui um pouquinho. Vou só dar um tempinho aqui para a Júlia tentar voltar de novo.
Voltei. Ai, que bom, Ai, que meu bom. Deus, internet. Esse é o EAD. Desculpa, Amanda, desculpa, pessoal. Pode continuar, Amanda, você que estava falando? Não, eu terminei aqui a linha do tempo, agora você tá. entrou bem nessa parte mesmo. Tá bom, beleza. Então, agora a gente vai falar das outras áreas que a gente pode usar em impressora 3D antes de adentrar dentro da arquitetura e urbanismo, só para a gente ter uma noção mais geral. Juliana, não sei, você quer retomar um pouco, assim, da sua pesquisa? Porque eu passei bem por cima, tá. né, das nossas apresentações. Verdade. Então, a minha pesquisa é sobre mobiliário urbano paramétrico e como isso afeta o espaço urbano, o espaço público. Então, não sei como que a Amanda falou para vocês, mas cada uma está com uma impressora em casa e a gente vai usar essas impressoras para produzir protótipos e testar modelagens diferentes e como isso é impresso assim, em vida real. E é basicamente isso. Beleza, vou passar aqui, então. Beleza. Então, primeira área que a gente vai entrar, assim, rapidão, só mais um elemento de curiosidade é na parte da medicina. Então, o primeiro exemplo que a gente colocou aqui é um implante de crânio. Então, esse homem, ele sofreu um acidente, ele quebrou uma parte do crânio, então eles fizeram uma tela de titânio em impressora 3D para servir de implante, para ele colocar de volta na cabeça e fazer parte do crânio inteiro. Então, isso é muito legal, porque foi criado com uma máquina, então ele tem a precisão da máquina, só que ele foi feito personalizado para esse paciente, então foi feito exatamente nas medições que precisa para encaixar no restante do crânio. Aí o outro exemplo é da réplica de coração. Então, aqui é uma réplica de coração, mas a gente sabe que dá para replicar vários outros órgãos, e os médicos fazem isso para a gente conseguir, para eles conseguirem estudar o órgão segurando na mão e entendendo exatamente como é o órgão daquela pessoa. Claro, todo coração é mais ou menos igual, mas cada paciente vai ter um órgão diferente, específico para a pessoa, né, com as dimensões corretas para a pessoa. Então, vem de novo esse aspecto da personalização, para imprimir exatamente como é o coração dessa paciente, para poder estudar o órgão, para preparar para a cirurgia, tirar um tumor, por exemplo, e imprimir o tumor junto. Isso é mais uma réplica de estudo mesmo. Mas, futuramente, quem sabe, dá para imprimir um coração de verdade. Então, quem sabe. O outro exemplo aqui que a gente colocou é do projeto RoboHand. E esse tem toda uma história por trás, porque quem financiou esse projeto foi a empresa MakerBot, que foi uma das precursoras da impressora 3D desktop. E eles chamam desktop porque aquelas impressoras não industriais, que qualquer um pode ter em casa, ela é menorzinha, qualquer um pode comprar, qualquer um vai saber usar. E com todo esse movimento crescendo das impressoras desktop, algumas pessoas tiveram a brilhante ideia de produzir armas de fogo. Então, essa empresa deu financiamento para esse projeto justamente para dar o toque, assim, para as pessoas de que, gente, a impressora não é feita para esse tipo de coisa. Olha quantas coisas maravilhosas a gente consegue fazer com a impressora. E esse é um ótimo exemplo. Então, eles criaram próteses para crianças que não têm um movimento adequado do pulso, da mão. Então, quando a criança mexe o pulso, a prótese ela tem uns fios conectados que a mão fecha sozinha, essa mão impressa em 3D. Então, dá para ver o menino segurando a bolinha, ele consegue mexer a mão como se fosse dele. E é legal a gente ver essas ideias, não estão relacionadas à arquitetura, mas só para a gente ter noção do quanto a gente pode fazer. E isso é muito legal. Pode passar, mano. Aí, a outra área que a gente pegou aqui é da alimentação. Muita gente vai achar isso muito doido, né? Eu achei também. Mas aí, o primeiro exemplo que a gente colocou é da Foodini, da Natural Machines. Então, essa impressora, o filamento que você coloca na impressora, então, o que vai ser impresso é comida de verdade, mas em forma de purê. Então, dá para ser purê de batata, purê de mandioca, purê de cenoura, e eles imprimem no formato que você desejar. Dá para ser imitando comida, ou pode ser uma flor, ou qualquer outra coisa. E aí vocês perguntam, mas para que isso? Aí, pesquisando, vi que é feita para indivíduos com disfagia, então aquelas pessoas que têm dificuldade de engolir, então eles têm que ficar comendo purê. Quem mora em hospital, por exemplo, precisa fazer isso. Então, essa impressora dá a oportunidade de você
comer ainda o purê que você precisa comer, mas de outras formas mais interessantes, mais divertidas. Então, as pessoas não cansam de comer as mesmas coisas. E o outro exemplo aqui é de carnes vegetais, da Redefine Meat. Então, eles fizeram essa proteína vegetal que dá para ser impressa e ela fica exatamente igual uma carne, com o mesmo gosto, o mesmo sabor e a mesma textura. Então, isso é muito bom para aqueles que estão transicionando para o vegetarianismo e veganismo e ainda tem o costume de comer essas carnes animais. Então, seria interessante para essa transição. Pode passar. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Mas antes disso, Júlia, você tá travada. Eu não sei se você prefere fechar a câmera ou ligar de novo, ou deixar a sua câmera fechada. Eu lembrei que essa imagem aqui essa primeira imagem da esquerda, ela lembra muito daquele filme Tá Chovendo Hambúrguer, sabe? E eu assisti em 2009, foi, tipo, muito louco, e que entrava água por cima e depois saía comida embaixo. E aí, tipo, esse entra lá, a matéria-prima por cima e depois sai a comida pronta embaixo, né? Então, tipo, é muito louco, que uma coisa que a gente achava que seria ficção científica e tal, está virando meio que realidade, né? Praticamente. Sim, exatamente. Eu pensei a mesma coisa quando eu vi. E imagina, isso eles fazem assim, eu acho que essa Foodini faz para, assim, hospitais e alguns restaurantes mais chiques, assim, a carne vegetal, mesma coisa, mas pensa onde que isso pode chegar no futuro, e a gente vai conseguir produzir comida, assim, muito mais facilmente, é tipo uma revolução, e só tá no começo, é muito doido pensar assim no futuro. Eu ainda tô travada, mano? Você tá? Ai, não acredito. Talvez eu tenha que sair e voltar. Voltou a mexer. Tá bom. Tá bom, tô aqui. Vou passar aqui. Tá bom. Bom, agora a gente vai falar então um pouco da impressora 3D, agora sim, na arquitetura e no urbanismo. A impressora 3D ela pode ser usada em várias escalas, e primeiro começando assim da menorzinha, a gente tem as maquetes. As maquetes elas são muito interessantes porque elas promovem um estudo melhor assim da volumetria, até da planta, às vezes, ou para o cliente visualizar melhor o seu projeto, né? Às vezes, mesmo ainda no 3D, ele ainda não consegue ter aquele fator da escala e tal. Então, com a impressora 3D, isso ficou muito mais fácil, né? Você chegando lá, fabricar suas próprias peças, assim, bem melhor do que ficar cortando, assim, no estilete, o papel Paraná, cada coisinha, nossa, muito mais fácil. E até também, tipo, lembrando agora, né, que as empresas que fazem prédios, enfim, elas sempre usam aquelas maquetezinhas bonitinhas para a pessoa ir lá visualizar os possíveis clientes. Então, isso seria uma coisa, assim, bem legal de se ter, né, no seu próprio escritório. Cada projeto muito bem... cada, tipo, projeto ser impresso e exclusivo para cada cliente. Legal dessa parte da maquete é a exatidão, né, do resultado. Cortando um papel Paraná nunca vai ficar do jeito que você quer, não importa o quão correto você corte. Então, isso é muito bacana. Sempre fica certinho, perfeito. Para os perfeccionistas aí. Exato. Bom, e agora também entrando numa escala muito maior, com as tecnologias, com o avanço que teve nas impressoras 3D, agora é possível fazer casas na proporção 1:1, né, na escala real mesmo. Essa daqui foi usando o betão, o concreto, e aí o betão ele foi colocado lá e depois só extrusado na máquina. Aqui tem uns gifzinhos para vocês entenderem melhor. Então foi tendo essa camada aqui, que nem a gente pode ver na imagem de baixo da direita. Cada camada ela foi sendo sobreposta e aí assim foi formando o volume, foi crescendo o negócio. E o interessante foi que levou só tipo 15 dias para fazer isso. Então já dá para imaginar um pouco do que pode acontecer no futuro, o quão rápido as coisas, as construções elas podem ser utilizando esse recurso. E de novo a parte da exatidão, né? Para quem faz obra, as pessoas sabem que botando tijolinho em cima de tijolinho nunca vai ficar perfeito. O projeto dificilmente fica exatamente igual à execução. E desse jeito, os dois são praticamente a mesma coisa, né?
Sim, né? E no futuro pode ser uma coisa assim muito mais barata, porque, tipo, não vai tanta mão de obra assim. Você diminui, você aumenta a exatidão, aí você diminui a mão de obra e, e fica muito mais barato, né? E não tem resíduo, né? Praticamente não tem resíduo. Ai, Imagina esse impacto no planeta, né? nossa, é verdade. Tipo, não precisa só concreto, né? Muitos outros materiais sustentáveis, inclusive, que podem ser usados aqui, esterilizados. E tem as armaduras também, para quem não sabe, a armadura, por exemplo, tem a armadura de concreto, que ela vai dentro do concreto para dar maior resistência, assim, para peça. Também ela pode ser feita a partir das impressoras 3D. Aqui ela tem uma malha toda geométrica, né, que ajuda, né, a dar uma rigidez, assim, para o material. E estruturas efêmeras, que também elas podem ser criadas a partir das impressoras 3D. E, assim, às vezes a gente fica muito preso, né, com as técnicas construtivas que já existem, e com a impressora 3D, tipo, ela abre um mundo de possibilidades, né? Então você pode ser muito mais criativo e a técnica construtiva ela começa a se ajustar a partir do seu projeto e não o contrário, né? O seu projeto se ajustar a partir da técnica construtiva. Então ela gera umas coisas assim bem diferentes, as coisas bem inovadoras e criativas. Enfim, um mar de possibilidades. Exato. E tem o mobiliário também, né? Eu acho que o mobiliário é uma das coisas que mais assim se pensa quando se fala em impressora 3D. E ela pode ser feita, o mobiliário ele pode ser feito a partir de dois jeitos, né? Que são em peças menores, como na imagem da esquerda, que eles são usados apenas como conectores para formar essa base, fazer essa junção da base e manter a estrutura. Ou elas podem ser impressas, tipo, elas inteiras, né? Como nas imagens da direita. Só que para ela ser impressa inteira, você precisa, tipo, ou de uma máquina muito grande, ou você precisa dividir em muitas partes, então tem que ter um planejamento muito certinho, assim, para dar tudo certo. Não, só dessa primeira imagem que você mostrou, já dá para imaginar a gama de coisas que dá para fazer. Adeus parafuso, adeus qualquer coisa que seja difícil de usar, torna as coisas muito mais simples. E fica muito melhor, porque, por exemplo, eu não sou boa com coisa manual, tipo, eu não me atrevo a colocar um prego na parede, sabe? Imagina fazer isso. E aí, só usando a impressora 3D e comprando as ripas já cortadas, você já consegue fazer um mobiliário desses. Real. Aqui são imagens de mobiliários também criadas a partir da impressora 3D. E para a gente parar com esse paradigma que às vezes falam, tipo, mobiliário impresso na impressora 3D, uma coisa muito feia, muito não sei o que lá, mas, tipo, não, né? A gente tem várias possibilidades e o que limita é só a nossa criatividade mesmo. Exato, isso que eu ia falar. Se for pegar um problema, vai ser da nossa cabeça, não da máquina, né? Não da modelagem. Exatamente. Vem da gente. Exato. Então, eu vou falar agora um pouco dos tipos de impressora. Existem vários tipos de impressora por aí, tipo, vários mesmo. Só que aqui eu vou falar apenas de dois, né? Que é do filamento e a resina, que eu acho que eles são os mais comuns, assim, mais, entre aspas, acessíveis, que a gente pode ter em casa. Começando com a impressora de filamento. Eu acho que essa é a mais famosa, que o pessoal mais conhece, e também que aqui a gente tem. A impressora de filamento, ela tem essa base, que... Vocês não estão vendo meu mouse, né? Sim, dá para ver. Dá para ver? Ah, beleza. Uhum. Aqui, a base, onde o objeto ele vai ser apoiado e vai começar a ser impresso. E tem o extrusor, que é esse daqui, no caso, eu acho que é esse daqui. Opa! E aí o extrusor, ele vai pegar o filamento que tá aqui e ele vai começar a esquentar, derreter ele e depositar em camadas. E aí ele vai depositando e o objeto vai crescendo, vai começando a tomar forma. Importante saber que essa mesa aqui, ela não é
uma base qualquer, ela é uma mesa aquecida. Então, tem que sempre tomar cuidado, né, tanto com a mesa como com o extrusor. A mesa, ela, normalmente, ela começa... ela vai até uns 50 graus. O certo é ela começar a imprimir com 50 graus Celsius. E o extrusor, eu acho que é 210 graus Celsius. E aqui a gente tem a impressora de resina. Essa eu não sei se todo mundo conhece, mas agora ela também está começando a ser produzida em massa, assim. E várias pessoas estão começando a ter nas suas casas. Ela está se tornando um pouco mais acessível. A impressora de resina, ela não usa o filamento de plástico como a impressora de filamento, ela usa resina mesmo. E aqui tem uma base, uma placa que você coloca a resina dentro. E essa placa aqui em cima, é onde o objeto vai começar a ser formado. Então, ela, tipo, começa a ser impressa de ponta cabeça, comparado à mesa a impressora de filamento. E a impressora de resina, às vezes, ela tem um acabamento muito melhor, muito mais lisinho, porque aqui, na impressora de filamento, como o filamento ele vai sendo derretido, depositado em camadas, dá para ver, né, ainda todos os filamentos bonitinho quando você olha de perto. Aqui na impressora de resina, o objeto ele fica muito mais liso. Nem parece que foi impresso. Né? Aqui é um pouco de como ela funciona. Aqui tem a placa de resina. E aí vai ter tipo um projetor que a partir de uma coisa um pouco mais complicada, o computadorzinho que tem dentro, né? Ela vai refletindo uma imagem, projetando a imagem que vai ser essa camada. E aí vai ter o refletor. E o refletor, ele vai curar exatamente a forma do objeto. Então, ele vai endurecer essa resina aqui. Nem tá na imagenzinha. Aqui, ó. Ele endureceu. E assim ele vai projetando cada formato da camada até o objeto ele se completar. Desse jeito aqui. Tcharam! E depois é só você tirar da placa. Aqui é uma comparação do produto final, assim, baseado nos diferentes modelos de impressora 3D. Aqui nesse primeiro da esquerda, a gente tem a impressora de filamento, aquelas bem de casa mesmo. Então aqui dá pra ver, né, as camadinhas de filamento. Dá pra ver certinho. Aqui é na impressora de filamento, só que é um modelo industrial, então dá pra ver que o acabamento é um pouco melhor, mas ainda assim dá pra ver aqui umas camadinhas. Aqui é impressora de resina, aquelas usadas em casa mesmo. Dá pra ver que tá muito mais lisinho o acabamento, ele tá melhor. E aqui a impressora de resina industrial, o acabamento também tá muito bom. E essa daqui é uma impressora eu acho que era pó, que também tem, mas essa eu não vou falar porque, enfim, né, só tem um modelo industrial, ainda não é tão acessível assim pra gente. Exato. E aqui é um bônus. Esse daqui, eu até mostrei a imagem deles na parte que eu falei das armaduras e das estruturas efêmeras. Ele é uma combinação de um braço robótico com um extrusor de uma impressora 3D. Então, ele acaba se assemelhando, em vez de uma impressora mesmo 3D, aquelas canetinhas 3D, né? Que a gente consegue fazer umas coisas assim, desenhando sem apoio. Na impressora 3D, você precisa muito de um apoio, um suporte, às vezes, para os objetos que você vai imprimir. E como ela tem esse giro aqui, você não fica... Ela não se limita à altura, gravidade, enfim. Ela consegue imprimir várias coisas diferentes. Tipo, essa estrutura aqui, ela não seria possível imprimir numa impressora 3D, provavelmente. Ela tem aquele movimento 360, então ela consegue imprimir quase de cabeça para baixo, assim, dentro das coisas, diferente das impressoras que a gente viu ali antes, que é só em cima, em cima, em cima, a camada uma em cima da outra. Isso é muito massa. Sim, ela não precisa necessariamente formar a camada, né? Ela pode fazer um traço, subir, descer, enfim. Ô, Júlia, você tá travada de novo. Ai, que saco! O que eu faço? Desliga a câmera um pouco, pode desligar, não tem problema não.
Tá, eu vou falar então, você ainda tá me ouvindo, né? Sim. Uhum. Tá bom. Os tipos de filamento. Então, esses filamentos que a gente vai falar rapidão é das impressoras de filamento. Então, aquele que sai o fiozinho de plástico. Aí a gente tem dois tipos, o ABS e o PLA. Pode passar. Então, fazendo uma comparação aqui, o ABS é o que a gente usa, o que a gente tem nas impressoras do bloco, e dá para ver pelo GIF que ele fica mais duro, o produto. O PLA, ele parece quase um silicone, você consegue amassar ele. Então, o ABS, ele tem mais resistência, ele é mais difícil de quebrar, justamente porque ele fica mais duro, assim, e ele também é mais resistente à temperatura. Então, para esse plástico derreter, precisa chegar a mais de 100 graus, e para o PLA nem tanto, ele chega a 60 graus. E o lado negativo, assim, do ABS que a gente usa é que ele é derivado do petróleo, então, tecnicamente, é um poluente, diferente do PLA, que é biodegradável. E o ABS, ele tem um maior coeficiente de dilatação, então, ele se expande e se contrai mais fácil com a diferença de temperatura. E também o ABS, como a Amanda já tinha comentado lá, ele precisa da mesa ser aquecida. Então, o extrusor aquecendo, derretendo o plástico para pôr na mesa, e a mesa também está aquecida. O PLA é diferente, ele não precisa da mesa aquecida, ele pode só colocar o plástico em cima de uma mesa fria, assim, vamos dizer. Que aí o plástico não contrai ou estende. Sim, exatamente. Aqui no caso, o PLA, ele tá todo deformado aqui no GIF, né, por causa do calor e tal, mas tipo, normalmente não fica assim, mas tem que esperar esfriar, enfim. Tomar cuidado para a peça não deformar. E o ABS, quando você precisa de uma maior precisão, você tem que sempre fazer assim uma continha rápida aí, porque ele realmente dilata com muita facilidade, né? Então, tem que prestar atenção nisso na hora que você for configurar o seu modelo 3D. Então, quanto aos tipos de preenchimento, vou falar um pouco sobre como funciona. O preenchimento, normalmente, quando a gente tem uma peça, assim, sólida mesmo, uma coisa um pouco mais, como posso dizer, tipo essa peça aqui, tá vendo? Ela não tem aberturas, ela é toda fechadinha aqui nas laterais. Ela tem um preenchimento por dentro, porque se ela for preencher tudo, vai ficar, tipo, vai demorar muito e a peça vai ficar mais pesada. Então, dá para configurar o tipo de preenchimento que vai por dentro, né? E a porcentagem. Aqui a gente tem, tipo, vários padrões de preenchimento aqui na esquerda. Normalmente a gente usa esse grid. E tem também a densidade aqui do preenchimento. E aí tem que tomar muito cuidado, por exemplo, aqui no 5% a gente vê que o espaço entre eles é muito grande, então quando for uma peça menorzinha, pequenininha, é sempre bom fazer com um preenchimento maior. Tomar cuidado também quando ele for fazer a camada final, para que não ficar falho nessa parte de cima, na última camada. E quanto maior a densidade... Pode falar. Não, eu só ia comentar que a gente imprimiu, você ia falar da densidade agora, né? Meu vídeo ainda tá travado? Ai, Jesus. Eu ia mostrar, então, o que eu consegui imprimir aqui. A gente imprimiu um com densidade, acho que 20%. Então, ele ficou bem levinho, porque o preenchimento interno é um quadriculado muito simples. E o outro a gente imprimiu com 70%, já dá para sentir pelo peso, assim, que ele é muito mais pesado, e claro, né, porque ele tem muito mais filamento dentro dele, e é um quadriculado bem pequenininho, quase não parece um quadriculado, que nem dá para ver, ali aparece os 70% na imagem. Sim, ô Júlia, você lembra quanto tempo de impressão foi o de 20%? Eu acho que o 20 foi uns 60 minutos, né, 1 hora, e o de 70 foi o dobro, 2 horas e pouco. Aí dá para ver a diferença, então tem que ver também o tempo que você tem. Uma coisa, o de 20%, na última camada, que é a camada que cobriria o preenchimento, né, cobriria o quadriculado, ele ficou com umas falhas, justamente porque no quadriculado tem espaços vazios, então o filamento, quando ele vai caindo em cima, ele realmente, literalmente, vai caindo.
Então, ficou umas falhas, não ficou uma camada coberta. Né? Não tem onde ficar a última camada. Então, o 70% ficou lisinho, bem diferente. Sim. Só respondendo um pouco aqui as perguntas, o Madu, ele perguntou se ele amassa e depois volta ao normal, ou amassou já era? Amassou já era. Não tem como ele voltar a ser como ele era antes, todo bonitinho. Então, tem que tomar muito cuidado com ele. Mas ele é bom para prototipagem. E a Mirella Aracá, que ela perguntou se a ABS é reciclável. Não, Mirella, infelizmente... Assim, na verdade, eu acho que ele é. Tem até algumas indústrias que elas pegam esses filamentos e depois elas transformam em plástico de novo. Mas, por exemplo, aqui a gente não conhece nenhum em Campo Grande, né? Não conheço, pelo menos. Agora sobre os softwares. Agora falando sobre os programas, né, que a gente usa. Então, desde a modelagem em 3D até a parte de impressão. Será que eu posso sair da chamada só para ver se minha câmera volta? Pelo amor de Deus, voltem. Estão me deixando agoniada. Não me deixa Sério, sozinha, eu já volto. Ir. Me dá 2 segundos. Beleza. Só fazendo um contexto aqui, esses softwares que eles são usados na modelagem 3D e a preparação do modelo 3D para ele ir para a impressora, né? Então, tem alguns softwares que a gente usa, mas, claro, tem várias possibilidades. Aí... Deu certo? Não, deu certo. Ai, que bom. Tá. Então, sobre os softwares, pode passar aí. Começando com o Rhino, que é o Rhinoceros, que é onde a gente faz a modelagem 3D. E para quem já conhece, quem já faz o curso, sabe que é a modelagem 3D, dá para fazer inúmeros programas diferentes. O pessoal normalmente usa o SketchUp, que ele é muito facinho, é o primeiro que a gente aprende, assim, de modelagem 3D. Só que o Rhino, ele é especial porque ele tem essa extensão que é o Grasshopper. E pode passar, acho que vai dar para explicar melhor. Então, o Grasshopper, o que ele faz, nele você consegue criar um script para o seu modelo. E o que esse script faz? Ele gera instruções para parametrizar o seu modelo. Então, por exemplo, esse prédio que tem aí, esse modelo, se você quiser aumentar a dimensão desse quadrado, porque você vê que na base é um quadrado, você quer aumentar essa dimensão. Se você estiver só trabalhando com a modelagem 3D sozinha, você ia ter que refazer todo esse processo, todos esses buracos e quadrados que tem no modelo inteiro, você ia ter que reformular. Então, utilizando um script, você consegue colocar o númerozinho lá, colocar um 4, um 5, e pronto, você consegue aumentar o seu modelo do jeito que você quer, e todo o modelo acompanha isso, porque todos os parâmetros do script estão conectados um no outro. E isso facilita muito a modelagem, principalmente quando o seu modelo está pronto e você precisa mudar um detalhinho, ao invés de você ter que refazer todo o modelo, você pode só mudar uma coisinha ou outra no script. Então, isso é muito, muito útil. Sim, e para os calorinhos, vocês vão aprender isso aí no segundo semestre do primeiro ano. Alguns vão odiar e alguns vão amar, mas aí fica por conta de vocês. Ele é muito útil, saibam disso. É verdade. E uma coisa também dá para usar o Sketch, né? Não sei se você ia falar também. Não, é que muita gente realmente prefere o Sketch. Eu mesmo prefiro o Sketch para modelagem 3D, que a interface dele eu acho mais simples. Mas dá para você fazer o modelo no Sketch, depois passar para o Rhino e utilizar o script dentro do Rhino com esse modelo que você fez. Enfim, dá para fazer de diversas formas. Sim. O importante aqui da modelagem 3D é tirar só, colocar o arquivo no formato STL, né? E aí tá, você tem o seu modelo pronto, perfeito, do jeito que você quer. Agora você precisa passar para um programa que chama Repetir. E o que esse Repetir vai fazer é transformar esse modelo em um modelo que a impressora consegue ler. Então, a gente chama isso de slicing, no sentido de fatiar. Então, ele transforma o seu modelo 3D, assim, que ele está, como se diz, inteiriço, e ele transforma em camadas, para a impressora conseguir entender que esse modelo é feito de camadas, ele vai conseguir imprimir na ordem que ele bolar.
E isso o Repetir faz todo sozinho. E o Repetir também escolhe, você escolhe dentro do Repetir, o tipo de preenchimento, que nem a Amanda estava falando, os tipos lá, e também a densidade que você quer nesse preenchimento. Então, é aí que você pode brincar com o que você quer imprimir, fazer vários testes. E aí ele mostra nessa tela do Repetir essa mesa, que é a mesa impressora. Então, você pode até decidir onde que seu modelo vai ser impresso na mesa. Isso você pode ver tudo. Então, é essa preparação para a impressão. Exato. Também dá para ver no Repetir, para escolher o tamanho, né, a altura que você quer que seja cada camada, enfim, muitas coisas no Repetir. Verdade. Aí aqui mostra um esqueminha, desde a modelagem 3D, passando ele para um arquivo STL, que a Amanda falou, e aí ele vira um arquivo fatiado, que chama .gcode, e aí ele passa para impressão e pronto, você tem seu modelo impresso, a sua peça de xadrez que você perdeu, e agora você consegue voltar a jogar xadrez. E é simples assim, a impressora, cada um consegue fazer em casa, super simples, super divertido. Tá, agora eu vou falar um pouquinho então da... Eita, peraí. Vou falar um pouco como é que a gente faz para imprimir na impressora de fato, né? Bom, primeiro aqui é a telinha da impressora 3D, a gente vai colocar para pré-aquecer o ABS, para a máquina extrusora começar a aquecer e a mesa também. Tem a possibilidade de você pré-aquecer para o PLA, né? Mas como a gente só usa o ABS nas impressoras. Sim, exato. Aí no PLA são temperaturas diferentes, são configurações diferentes, então tem que sempre se atentar a isso. Aí aqui dá para ver, né, que ele já... Aqui é a temperatura da extrusora e aqui é a temperatura da mesa. Aqui da mesa ele sempre, não sei porque, ele sempre coloca 100%, mas ele começa a imprimir com 50 graus Celsius mesmo, e aqui da extrusora é com 210. Normalmente quando chega a uns 60%, 70% da mesa, aí a gente já começa a mandar imprimir, né? Que aí já é o suficiente. Aí você vai começar a aplicar a cola. Essa eu acho que é cola de PVC, né, Júlia? Cola de PVC. Você vai colocar ela na mesa. E ela que vai, tipo, segurar o objeto que vai começar a ser impresso. Porque se você não passar a cola, o filamento ele não vai aderir na mesa. Então, ele vai estar tudo cagado, assim. Primeira camada. Eu comecei a fazer uma impressão e eu tinha botado pouquíssima cola nesse modelo que a gente mostra aí na tela. E quando ele foi, tipo, a nossa torrinha aqui, quando foi chegando mais pela metade, todo o modelo foi ficando mais pesado e mais alto, e aí não tinha nada para segurar ele na mesa. Então, o extrusor começou a puxar ele, e aí, quando eu vi, ele estava quase descolando da mesa, e aí até não deu certo, tive que parar no meio da pressão, deu esse probleminha aqui. E eu acho que a Amanda vai concordar comigo, que a parte mais difícil de todo esse processo é a cola, a quantidade de cola, o jeito que a gente coloca, é a parte que a gente teve mais dificuldade. Então, é questão de teste, né? A gente vai aprendendo com os erros. Exato, né? Uma coisa interessante na impressora 3D é que, por exemplo, tudo que eu imprimi, eu nem imprimi tantas coisas assim, mas eu imprimi algumas, e tudo que eu tentava imprimir nunca foi de primeira, nunca. Sempre dava erro em alguma coisa, mas eu acho que esse é o processo mesmo, né? Ele faz parte, você aprende com seus erros, você vai lá e sempre tá melhorando para realmente conseguir imprimir o negócio de fato. Já aconteceu também, acho que foi na primeira vez que a gente imprimiu, que eu tinha colocado cola só numa parte, e quando eu vi começou a imprimir, uma parte estava imprimindo fora da cola. Eu falei, não, é só uma partezinha, detalhe, nem vai fazer diferença. E quando eu vi, essa parte que ficou fora da cola ficou totalmente desformada, justamente deformada porque ela não estava conectada na mesa, então ela foi subindo junto com o extrusor, virou uma maior confusão. Sim, ela fica bem assim. Bem assim mesmo. Então, todo modelo tem que ficar em cima da cola, não pode ter nenhuma parte fora, que não fica deformado. Sim, exato. Aí, depois que a sua mesa ela aqueceu, você vai colocar para a extrusora ir para a origem. Comando preparar, ir para a origem. E a origem
o que a gente conhece, né, do X no lugar 0, Y 0 e Z no 0 também. Então, é aquele ponto de início entre todos os eixos. Isso, exatamente. Aí aqui, no meio, tem um passinho também que, assim, a gente normalmente faz, mas se você não fizer também, não dá problema, né? Que é para colocar o eixo Z para subir 20 milímetros. Então, a estrutura ela vai subir 20 milímetros da mesa. E depois você vai inserir o menu, você vai no menu, opa, colocar a opção de cartão SD. E aí escolher o arquivo. Você coloca o cartão SD, tem uma partezinha aqui atrás da máquina, bem aqui mais ou menos. Assim, você salvou aquele arquivo do repetir, você coloca o arquivo no cartão, você insere na impressora e ela já consegue ler. Então, na hora é só você selecionar. E de primeiro já aparece a última coisa que você colocou no cartão. Sim. Aí, quando você coloca para ela começar a imprimir o arquivo, ela vai descer de novo até aquele ponto, aquela origem, ponto 0. E aí ela vai começar a imprimir de fato. Só um comentário aqui que a Carol Sansão falou, que também dá para usar cola bastão na mesa, não precisa ser só cola PVC. E isso também é questão de teste, certeza que testando deu certo, e aí vocês afirmaram que tá certo, começaram a usar. Eu vou testar, porque, gente, essa cola ela tem cheiro horrível. Sim. É uma coisa interessante de falar é que a impressora é bom não mudar muito a temperatura do ambiente durante a impressão, durante o pré-aquecimento da mesa, do extrusor, então é sempre bom deixar a mesma temperatura. Então, já que vai ficar várias horas na mesma temperatura, normalmente aqui em casa a gente estava ligando o ar. E aí, ligando o ar, todas as janelas fechadas, portas fechadas, e essa cola com esse cheiro. Então, realmente, talvez a cola bastão seria mais interessante. Nossa, sim, eu lembro que quando eu tava lá na marquetaria, né, a gente tinha que fechar as coisas, e aí tinha gente lá, e o pessoal, gente, o que é esse cheiro? Aí quando tiver cola, a gente cola. Então, algumas coisas para se prestarem atenção, alguns cuidados a serem tomados na hora de imprimir, são que nem a Júlia falou, né? A mudança brusca de temperatura, assim, se você começou com a janela aberta, ou é melhor você fechar a sua janela, né? Você ficou com aquele cheiro horrível, mas agora a gente já sabe, a cola bastou. Se você tá com o ar-condicionado ligado, deixa ele ligado. Se você for desligar o ar-condicionado, espera até o final, ou desliga antes de você começar a imprimir, porque senão ele vai ficar todo deformado, sua peça. A janela aberta, além da mudança de temperatura, tem também o vento, né? Que com certeza vai prejudicar o processo. Exatamente. E assim, não coloca pra, tipo, desliguei o ar, vou começar a impressão. Não, espera um pouco até a temperatura do ambiente se estabilizar. Aí outro ponto é que nem a gente tinha comentado antes, pouca cola. Precisa, tipo, de bastante cola mesmo, para ele poder firmar. Tem que tomar cuidado com a modelagem, por exemplo, nessa imagem aqui, né, do YH e o T. E a modelagem bonitinho, e você resolveu que você queria imprimir as peças em pé. Claro, tipo, tem como fazer deitado e não ia dar problema, mas é só um exemplo para falar o problema que isso pode dar. Aqui no Y, isso não tem, tipo, ficou bonitinho, beleza, porque a camada, ela foi se expandindo aqui gradualmente, né, ela foi indo pro lado gradualmente. Mas no H, nessa ponte aqui, dá pra ver que ela tá deformada, teve esse filamento aqui que ele não soube onde não tinha de se apoiar, e aí ele derreteu, desceu, deformou. E o T também, né, essas perninhas aqui, elas não tinham onde se apoiar, e aí começou a dar problema. Então, você pode tentar dividir em partes e depois colar para resolver isso, ou você pode modelar de uma forma diferente para conseguir imprimir, ou você também pode usar suportes, né? Normalmente o próprio repetir, ele usa, quando ele vê que a peça vai dar ruim, ele já coloca suportes. Mas o do repetir não é tão bom, então é sempre legal você estar fazendo esse suporte, modelando no programa mesmo, para não dar problema. E esses suportes são temporários, né? Depois que você imprime, você só corta, finge que nada aconteceu. Mas é com eles que a sua estrutura vai se manter durante a impressão. Exatamente. Tipo, dá para fazer ele de uma forma um pouco mais quebradiça ou colocar menos preenchimento.
Eu vi que tem até algumas opções que envolvem filamentos que eles se dissolvem em certas substâncias, né? Então você coloca lá e o Y bonitinho, o H ele vai ficar lá bonitinho, intacto, mas os suportes eles vão, entre aspas, derreter, né? Tem que tomar cuidado também com o preenchimento, que nem a Júlia tinha falado lá, para não ficar a camada final toda desconfigurada. Se vocês conseguem enxergar, esse aqui é o do 20%, ele ficou com uns buracos, justamente porque o quadriculado, né, não tem esse suporte, e esse aqui é o 70%, ele ficou retinho, perfeito. Sim, tem que tomar muito cuidado nisso, né? Porque exatamente quando tem um vão muito grande lá, a impressora não tem onde se apoiar, né? O filamento não tem onde se apoiar. E também tem que tomar cuidado com o nivelamento da mesa, né? Isso foi até um problema que a Julia teve. Sim, nossa. Então, a minha mesa, ela estava muito para cima. Então, quando começou a imprimir, o filamento, porque estava muito pressionado na mesa, não saía de jeito nenhum. E eu tentando forçar ele para baixo, e eu forçando mais ainda, foi o maior erro, porque acabou que derreteu o plástico lá dentro do extrusor, queimou e ficou preso, que não saía de jeito nenhum. A gente teve que levar para o técnico, para ele abrir o extrusor, tirar o que estava preso lá dentro. Então, é muito importante também você perceber, quando começar a imprimir e não estiver saindo filamento, você tem que parar imediatamente e baixar um pouco a mesa, porque provavelmente é esse o problema, que ele está preso, ele não consegue descer. Exatamente. E também nivelar para ver se está tudo retinho, ou se tem um lado maior que o outro. Tem que tomar muito cuidado, porque uma vez que esse pique extrusor entupir, aí é um trampinho. É um trampinho. Aí aqui a gente tem um videozinho para vocês, um time-lapse essa foi quando eu imprimi e das que deram errado, tá, gente? Acontece, ó. Deu errado essa daqui e essa. Por causa que eu coloquei pouca cola na mesa, mas aqui é legal que dá para ver o preenchimento. Deixa eu ver e aí. Esse aí que você fez é o 70%, é 70%. Né? Dá pra ver que, ele tá bem preenchido. Ficou desse tamanho. Esse daqui ele teve... Ai, eu fico confundindo os lados aqui, tá tudo espelhado. Esse daqui ele teve... Acho que foi meia hora de impressão. Esse tamanho assim aqui. E esse daqui, ele, bem no comecinho, acho que foi tipo uns 5 minutinhos. Foi bem pequenininho. Aí, ó, eu tentando colocar cola. Colocando bastante cola, só que aqui, dessa vez eu não deixei secar o suficiente, aí deu errado de novo. Deu pra ver que eu até tentei fazer uma gambiarrazinha, colocar cola no meio do outro, né, enfim. Aí, agora é do que deu certo, Esse daqui é o que deu certo? Não. Deixa eu só comentar uma coisa interessante, importante talvez também. A impressora que a gente está usando, o extrusor, ele mexe em um eixo só, a mesa mexe no eixo contrário, e a própria impressora vai subindo o eixo, ou vai subindo o extrusor no terceiro eixo. Então, tem umas impressoras industriais que o próprio extrusor consegue fazer todo esse movimento, ele consegue ir de um lado para o outro. Mas aqui dá para ver que o nosso extrusor ele só vai da direita para a esquerda, e a mesa que vai para frente e para trás. E aí a impressora vai subir. Exatamente. Tem umas impressoras também que a mesa começa lá em cima, e aí ela vai descendo. Nessa, o nosso extrusor vai subindo. Exato. E esse mecanismo aqui, ele é do eixo Z, ele que faz a parte de ir para cima e para baixo. Aí aqui a impressora mesmo, ela anda nesses eixos aqui, e a mesa também tem uns apoios nos eixos aqui para ela andar. E essa conversa entre o extrusor e a mesa tem que ser perfeita, né? Não pode ter nenhum errinho, que senão imprime no lugar errado. Não mesmo. Então, esse deu certo. Esse, graças a Deus, deu certo. Gente, uma coisa... A máquina, a impressora, ela faz um barulho, e eu imprimo de madrugada, né? Então, assim, é ótimo para acordar, sabe? Eu sempre imprimo na madrugada, que aí eu já acordo. Não sei como você consegue.
Esse daqui deu 2 horas de impressão. Com preenchimento 70%. Nossa, eu vou pular já. É que não aconteceu nada demais, né? Ele tá sempre na mesma vizinha, mas aí. Pronto. Aí, esse próximo foi o que eu imprimi, que eu tentei filmar de uma forma mais próxima. E aí dá para ver as camadas subindo, uma por uma. Se eu não me engano, esse foi o que deu certo, que a primeira foi o que eu mostrei para vocês, que foi pouca cola, e o extrusor foi arrastando todo o modelo para cima, fiquei desesperada. Mas esse deu tudo certo. Aí, pode passar para outro vídeo, esse aí é um próximo que está desacelerado para mostrar para vocês como é o caminho do extrusor que ele faz. Então, isso é o repetir que ele bola sozinho. Ele que bola qual caminho ele vai fazer, e às vezes não faz muito sentido. Ele começa no meio, vai para o canto, vai para a borda, mas aí dá para ver ele fazendo o quadriculado certinho, depois ele vai para a borda de novo, e ele vai fazendo esse processo, camada por camada. Sim, tem até um controle manual, assim, no repetir, mas é preciso muita prática e sabedoria. Eu não ouso mexer. E ainda? Eu só aceito que o repetir faz, tá ótimo, nunca reclamei. E então, eu acho que era isso, né? É isso. As coisas importantes, só que eu acho que a gente esqueceu de falar. Sempre na primeira camada, a primeira coisa, quando o extrusor ele começa a imprimir, ele delimita, assim, o objeto, assim, impresso. Ele faz uma linhazinha e aí ele começa a imprimir o objeto em si. E outra coisa, tem que sempre tomar cuidado aqui no começo, quando tá aquecendo, que o bico extrusor, ele aquece muito rápido, então tem que sempre, tipo, ficar com a pinça lá, tirando os filamentos que vão extrusando. Nunca pegue o extrusor nem a mesa com a mão, pelo amor de Deus, que realmente fica quente. Então, tem que sempre usar uma pinça, tirar a cola com estilete, não vai com a unha. Sempre tomar esses cuidados, né? Que é outra coisa que a gente aprende errando. Exato. Então, isso. Agora a gente... Pode falar, Amanda. Não, eu acho que você vai falar. Pode falar. Não, é só falar que a gente está com o Gil, professor, aqui na nossa chamada. A gente queria chamar ele, assim, para fazer umas perguntas, para vocês fazerem perguntas para ele também, para a gente gerar um bate-papo aqui. Sim. Oi, Gil. Olá, tudo bom, pessoal? Tudo bem? Tudo bom, meninas? Tudo bem. Obrigado pelo convite aí, parabéns pela apresentação, vocês me deixaram muito orgulhoso. Ai, obrigada. Um pouco de nervosismo, né, mas... Não, aqui de fora a gente não notou, não. Que bom. Então, Gil, você quer primeiro se apresentar para o pessoal, para quem não assistiu a palestra do algoritmo, que não te conhece, o trabalho que você faz? Sim, pode ser. Então, eu sou professor aqui no curso, trabalho em algumas disciplinas em vários anos. Os calouros, acho que já nos conhecemos, né? Acho que todo mundo já teve o primeiro contato já com RCD, né? RCD1, e a gente já começou algumas atividades, e também trabalho disciplinas de projeto no 5º semestre, teoria 3 lá no 9º semestre. Sou um dos coordenadores do algoritmo, então, né, o nosso grupo de pesquisa, junto com a professora Juliana e com a professora Maiara. A gente está 7 para 8 anos agora estudando e pesquisando tudo que envolve mediação digital. Então, nos interessa a capacidade de potencializar os processos de projeto a partir da tecnologia que a gente tem disponível hoje. Tá? Então, esse é um pensamento nosso de tentar sempre buscar procedimentos, métodos, né, atualizados, e a tecnologia, ela nos impulsiona para frente nesse sentido, né? No caso, a fabricação digital, por exemplo, né, vocês se detiveram nas impressoras, elas fazem tudo isso que vocês estão demonstrando, né, que vocês muito apropriadamente mostraram hoje, mas principalmente elas também trazem
elas dizem respeito a um aspecto da vida contemporânea, que é a necessidade de ser atendida na medida do que você precisa, né? Que é essa coisa do it yourself, faça você mesmo, né? Assim como just in time, que é tudo em tempo real. Então, talvez daqui a um tempo a gente tenha uma evolução cultural onde a gente não precise mais acumular coisas, né? Quantos de vocês têm uma série de objetos dentro das suas casas que às vezes passam 1, 2, 3, 10 anos e ninguém usa, né? Então, essa também é uma possibilidade que vai mudar todas as relações de produção, mas também de consumo, né? A gente vai, na medida que precisa, vai lá e produz, né? Acho que é por aí. Sim, exato. Não, só aproveitando o gancho aí, mostrando a nossa primeira impressão, minha e da Amanda, mais para, assim, testar a impressora, porque a gente estava louca para mexer, e então esse foi nossa primeira impressão, e essa aqui, ninguém vai imaginar para que é, mas é aquela cestinha da máquina de lavar louça. E que a nossa da máquina estava toda destruída, e meus pais estavam enchendo o saco, queriam que eu fizesse logo. E aí eu falei, tá bom, vamos fazer, e a gente imprimiu, e esse aqui é interessante que a gente imprimiu cada face de uma vez, porque se a gente imprimisse ele inteiriço, ele não ia ter apoio, como a gente comentou antes, né, porque ele é todo vazado, todo quadriculado, então a cada camada ele não ia ter onde se apoiar, então a gente imprimiu cada face de uma vez, depois colou com a cola PVC mesmo. E esse foi um teste que ninguém falou para a gente fazer, mas a gente pensou, como que a gente vai colar? Vamos usar a mesma cola. Então, a gente colou e tá dando super certo. Imprimi 2 aqui, tá funcionando perfeitamente na máquina, os pais estão super felizes. E é muito legal a gente pegar essas utilidades de casa, o que a gente está precisando, e poder imprimir. Então, a gente só gerou esse modelo, que foi super simples, e a gente imprimiu e deu super certo. É isso aí, esse é o espírito de pesquisadora. Eu estou usando aqui como cestinha para apoiar as canetas, enfim, afins, mas é uma coisa até interessante nela. Vou patentear, vamos patentear lá, Julia. Sim, vai ter produção. Bacana, meninas. Nossa, fico muito orgulhoso de ver a apresentação de vocês, né? A pesquisa que está em andamento já, de iniciação científica. Para a gente do algoritmo também é um prazer ver tudo isso acontecendo, né? Especialmente porque, como eu falei, o que a gente busca no final das contas é melhorar os processos de projeto, né? Otimizar. Do mesmo modo que a gente pode fazer as coisas com uma lapiseira, a gente tem também o computador. Durante um bom tempo, tudo que foi digital ficava preso no computador, no máximo você imprimia, mas continuava na mesma lógica bidimensional. E aí, com o advento e a possibilidade de aquisição, né, porque esses equipamentos já estão barateando bastante, né, custam menos do que um laptop. Então, o que se crê é que daqui a pouco todo escritório vai ter, né, e as empresas também ter outras de outros portes, como vocês mostraram, né, produzindo também na escala 1 para 1. Mas o que é legal é ver isso, assim, né, essa disposição de vocês, né, esse encantamento que isso tudo gera. Para nós é que é importante, porque isso vai motivar outros modos de se produzir arquitetura e urbanismo, né? E, por consequência, as construções, as próprias cidades, tudo vai acabar se alterando a partir disso, né? Então, uma pergunta que eu e a Amanda, a gente estava pensando em fazer para você, para gerar esse papo mesmo, como você acha, qual a importância que você dá para esses testes em impressão e toda essa modelagem para o curso de arquitetura, o que você acha que muda isso na questão de metodologia de aprendizagem? Né? Sim, muda muito, fazendo Júlia. Um gancho, assim. Pode falar. Depois também só contar a experiência, como era, a gente sabe que você fez um tempo lá na Universidade de Delft, né? E aí a gente queria saber como era lá também, se eles tinham esse processo de prototipagem, era aberto para todos os alunos, como é que é? Sim, sim. Eles lá, vou começar pela última, então. Lá em Delft, a TU, a Technology University, é uma das principais universidades do mundo, então tem uma estrutura gigantesca, né? Muito dinheiro investido em educação, né? Que é uma questão para nós até um pouco, né? Delicada no momento atual. Exato. Então,
é um curso que tem 3.000 alunos, então só a proporção de alunos já mostra, né? A gente aqui gira em torno de 350, né? Às vezes beirando 400, lá são 3.000, então é uma outra realidade, assim, né? De infraestrutura mesmo, né? De apoio ao ensino, à pesquisa, tudo isso, né? A maquetaria, que tem né, os dispositivos, máquinas e todo esse equipamento, ela é gigantesca, ela é maior que todo o nosso bloco de arquitetura, né? E fica lá aberto para todo mundo trabalhar e trabalhar 24 horas, né? Que também é uma necessidade premente, né? Para quem faz arquitetura. Sempre foi, sempre será assim, porque o nosso tempo é um tempo diferente, né? A gente oscila a produção, ela não é uma coisa linear, né? Então tinha todo esse outro contexto, né? Para mim foi bastante impactante, porque a gente não está acostumado a ver tanto investimento, né, e tanto poder, né, aquisitivo transformado, né, investimento transformado em equipamento, né, e toda essa possibilidade de produção. Então, isso eu acho que é uma coisa importante para todo o curso, né? Por enquanto, o algoritmo puxa um pouco essa frente, né? Porque faz parte das nossas pesquisas, da nossa formação, mas eu creio que isso deveria ser o interesse de todos os professores do curso, das engenharias também, porque todo mundo, nas suas áreas, pode tirar partido desse tipo de equipamento, né? Você pode fazer maquetes e experimentos em disciplinas de urbanismo, né? Os bairros que você tem que modelar muitas vezes e é super trabalhoso fazer bem pequenininho, né? Assim como para maquetes de disciplinas de história, né? Então, assim, a aplicação é total e restrita, né? Depende de cada um determinar qual vai ser a linha, né? E de que modo as coisas vão acontecer. Mas eu defendo que esse equipamento deveria ser um investimento, né? Daqui a pouco para a FAENG, por exemplo, né, para que a gente tivesse lá 20, 30 impressoras disponíveis, né, para todos os acadêmicos e pesquisadores. E aí você tinha perguntado antes, Júlia, sobre... Desculpa, agora me perdi. A Amanda perguntou da universidade lá que você participou Sim, como mas era o ensino lá. Você tinha Mas eu perguntado uma perguntei coisa antes. da questão da metodologia de ensino, como é que isso Sim, pode ajudar no certo. aprendizado. Verdade. A gente aposta numa metodologia que leva em consideração o erro. Então, a base disso chama-se prototipagem, né? O conceito, né, que permeia todo esse processo. Nas disciplinas de projeto, todas as propositivas, né, projeto de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, normalmente o erro ele acaba sendo superestimado, né? Tanto porque os professores precisam apontar aquilo que pode melhorar, evoluir, né? E para os alunos também, porque isso sempre acaba, de algum modo, tendo um aspecto psicológico, assim, né, de causar um certo desapontamento, que não deveria ser assim, né? No meu ponto de vista, jamais a gente, né, vai criticar o aluno, né, a pessoa, mas o projeto, ele precisa ser criticado, porque crítica pode e deve ser positiva nesse caso, né? Mas eu compreendo que muitas vezes você tem um projeto lá com, sei lá, eu sempre uso essa continha fácil, você pensou em 1.000 itens de projeto que estão colocados lá, e o professor vai escolher 50 que você não atendeu bem para destacar, né? Justamente pelo espírito que eu falei, né? De ter uma evolução. Mas eu acho que metodologicamente isso não vem sendo bem resolvido, né? E não é uma coisa do nosso curso, né? É uma coisa de todos os cursos pelo mundo afora. Já a prototipagem, ela precisa do erro para evoluir, né? Porque a ideia é você gerar um primeiro experimento, testar, analisar e ver o que pode melhorar e fazer no segundo esse ajuste, né? E a mesma coisa acontece no segundo, para o terceiro e para os sucessivos protótipos que você vai gerando. Então tem um sentido de evolução do design, né? Evolução do processo de projeto. E isso transforma bastante o modo como a gente vê as coisas, né? É mais ou menos aquela história do copo cheio e copo vazio, né? Traz um sentimento diferente para quem está produzindo, né? Porque você errou, tudo bem, você vai analisar e vai ajustar. O protótipo serve para isso, né? Você não está fazendo escala real 1 para 1, né? E você pode antecipar todos esses problemas que virão numa obra futura, né? Agora, se você não tem esse processo, o papel tem aquela história, né? Ele aceita tudo, né? A gente tem essa brincadeira já como um clichê,
E se você não tiver um projeto executivo muito bem detalhado, quando você erra na obra, é a sua única chance, né? Ela não é um protótipo, ela já é a coisa em si, né? É ela em si mesma, que as pessoas vão ocupar, que os clientes vão utilizar. Então, cada erro na obra tem esse peso, né? Que eu acho que por tabela ele, né? Reversamente ele acabou sendo também trazido sempre para o projeto, né? Então é isso, assim, eu vejo uma metodologia que se apresenta como uma alternativa para a gente lidar com esse processo de um outro modo, né? E tem trazido bons resultados. A gente vê isso, vocês mesmos aqui mostraram, né? Alguns protótipos que não funcionaram por uma série de questões, nem é uma questão projetiva em si, mas de qualquer modo se ajusta, né? No caso aí o próprio hardware, a impressora e tal, e aí faz uma outra versão, corrige e está tudo certo, né? E assim a gente vai evoluindo o design. A gente tem aqui o erro número 1, erro número 2, erro número 3, vai virando uma estante de evoluções. Eu consigo imaginar quando realmente começar as impressões da minha pesquisa, eu também vou ter encher meu quarto de protótipos. Acho que vai ficar muito interessante entender essa evolução. Exatamente, documentar esse processo, né, é extremamente didático, né, e todo mundo que depois puder presenciar, ou os próprios protótipos, ou de repente publicações, artigos que a gente possa gerar, contando todo esse trajeto, né, isso serve para todo mundo crescer juntos, né, esse é o sentido da pesquisa, de modo geral, assim, né. Eu vi ali que a Lígia está perguntando sobre casas, né, casas em impressão 3D, se tem alguma desvantagem. As meninas já mostraram algumas, né, no começo da apresentação, então tem várias técnicas que também estão se desdobrando, né? A ideia geral é a mesma, eixos X, Y, Z, correndo sobre trilhos, um bico extrusor que vai lançar ali algum tipo de material, né? De doce, né, comida a concreto, né? A NASA está mandando, né, para Marte, impressoras 3D para construir a partir da matéria-prima que tem lá, do solo, né, usar para fazer, né, os abrigos principais, mais brutos, digamos assim, para depois aquelas cápsulas menores que são infladas com oxigênio, ar e tal, né, poder se encaixar nisso, né. Então tem um potencial absurdo, né. Eu vi uma vez um vídeo de alguém que tinha uma máquina que usava areia, né, derretia a própria areia, né, e usava isso como insumo, né? Então você vai para o deserto, imagina, dá para ficar imprimindo durante séculos, né? Então, assim, tudo é uma questão de como a gente olha para a tecnologia e como também a gente se posiciona, não só no curso, mas profissionalmente também no futuro, né? Eu vejo a gente ainda tem muita resistência, e isso é natural, porque a tecnologia muda a cada segundo, né? A gente está o tempo inteiro atualizando, né? O celular, os carros, tudo, né? E só que culturalmente essa velocidade não acompanha esse processo, né? A gente não só se move muito lentamente para mudar, né? Por exemplo, as casas, né? Que a gente habita, construções que são feitas do mesmo modo há 1000 anos, né? E a gente então tem um pouco dessa questão para ser trabalhada, né? Como mostrar para as pessoas que isso pode ser interessante. Então, culturalmente, a gente vem sempre mais atrasados, assim, né? Em relação ao que a tecnologia já vai desenvolvendo. Mas, em princípio, não há desvantagens, né? Eu só vejo vantagens, porque a Amanda até mencionou algumas, né? Rapidez, evitar desperdício. Naturalmente, às vezes, você vai ter que ter uma adaptação. Então, por exemplo, quando eu estava na Holanda, eu fui visitar umas casas que estavam sendo impressas em Amsterdã, e aí o problema que eles tinham era até engraçado, assim, como é plástico, é muito leve, eles faziam as paredes, né, a linha de fora e a linha de dentro, digamos, né, que a gente sempre representa no software, e dentro eles faziam, assim, algo somente para juntar os dois lados, né, é uma espécie de preenchimento muito pouco, assim, vai, menos que 10%. Para quê? Porque daí depois eles enchiam essas paredes com terra, para ter lastro e peso e não sair voando com o vento, né? Porque é de plástico, você pega a casa e leva, né? Então, assim, você começa a adaptar também as soluções para a tecnologia que você tem. E é isso que sempre movimentou a arquitetura, né? Se a gente olhar na história, ao longo dos séculos, as transformações sempre foram nesse sentido de evolução, né? A questão é que a gente está muito tempo fazendo a mesma coisa, né? E isso tem um impacto muito profundo nas cidades, mas principalmente no planeta, na natureza, né? Tem muita gente que pensa em continuar fazendo o que sempre foi feito, no princípio, né?
mas não se dá conta disso, que daqui a pouco a gente não vai mais ter condição de reverter processos naturais, né? A gente já passou do ponto, talvez, dessa reversão, e agora a gente trabalha muito numa coisa de adaptação, tentando ser o menos impactante no meio ambiente possível, né? Então, acho que esse é um olhar que deve permear todos os pesquisadores, né, estudantes de arquitetura e profissionais também, porque, em princípio, pode parecer que está tudo bem, né? Vamos continuar usando concreto aí da Votoran, Votorantim, não vai acontecer nada, né? Mas já está acontecendo, a gente já está vendo uma questão sistêmica, né, planetária, reclamando, né, e reagindo a toda ação humana no ambiente construído que é degradante, né, que acaba, na maioria das vezes, mais destruindo do que construindo sistemas que podem ser mais positivos do que o que a gente tem hoje, né? Então tem muita coisa para pensar e para discutir em torno disso, né? E essa iniciativa da inovação, ela tem que partir da gente, arquitetos, pesquisadores e engenheiros, porque os clientes que vão fazer a casa, eles nem se questionam, qual sistema construtivo que eu vou usar? Não, isso não é nem debatido, só os clientes que realmente fazem questão. Mas aqui em Campo Grande, por exemplo, eu diria que quase 100% alvenaria e concreto, então isso aqui está muito longe de ter essa inovação. E vai ser muito preconceito. Mas mais por uma questão cultural, né, meninas, do que pela tecnologia. Então, por exemplo, a gente já tem várias máquinas do tipo CNC fresadoras na cidade, né? A gente tem a Plotar, né? Carol Sanson tem lá os pais dela que tem uma super fresadora CNC. O Adriano também, que foi nosso colega, parceiro de algoritmo, né? Também lá na marcenaria dele, né? Então já tem a tecnologia. O que eu falo é que a questão cultural é que é mais lenta, né? Então, por exemplo, quando eu tive escritório em Porto Alegre, junto com a Ju, isso faz, sei lá, 20 anos, a gente mexia com projetos com gesso acartonado naquela época, né? E a gente veio para cá e aí não se mexia ainda, né? Depois, aos poucos, as pessoas começaram a utilizar e hoje já é um lugar mais ou menos comum, né? Todo mundo entende, né? Mas você tinha essa questão cultural. Mesmo boa parte das pessoas que são esclarecidas, né? Elite econômica, intelectual, viajava para o exterior, sei lá, para Miami, ficava num hotel, tudo com gesso acartonado. Chegava aqui, não. Aqui na minha casa, não. Tem que ser a casa dos 3 porquinhos, aquela, né, que sopra e não... O lobo sopra e ela não vai, né, derrubar. Então, assim, não precisa, né? A gente pode ter uma otimização dos materiais e das técnicas construtivas e usar aquilo que tem de mais contemporâneo, do mesmo modo que a gente quer um carro, né, super tecnológico, que conversa com a gente, computador de bordo, né? Ninguém quer dirigir um Corcel 72. A mesma coisa acontece, ou deveria acontecer com a arquitetura, né? A gente deveria tentar levar para as pessoas todo esse conforto que a tecnologia proporciona, né? Então, isso faz parte de uma mudança, principalmente cultural, eu vejo assim. Sim. Eu imagino que, assim, um dia a gente chega lá, mas até lá, quanto tempo não se passou, né? Porque eu lembro muito, quando a gente fala sobre isso, do documentário Abstract lá na Netflix, do episódio da Natty Oxman, que eles mostraram o Media Lab, e até o diretor da Media Lab, ele falou, né, é porque a gente inventou a tela plasma, assim, há muito tempo atrás, né, mas falaram, o pessoal de fora olhou, falou assim, não, isso é louco demais, ninguém vai usar isso, e hoje, tipo, qual caso não tem isso, né? Exatamente. Isso vai acontecendo, a gente não vai se dando conta, alguns são mais ligados, né, e mais abertos também, né, e entendem essa condição da tecnologia como algo que melhora a nossa qualidade de vida, né? E a gente tem que olhar por esse prisma, né? E tentar eliminar práticas que, pelo contrário, estão piorando a qualidade de vida das cidades, de um modo geral, mas principalmente da natureza, do planeta, né? Nós somos também natureza, né? O ser humano muitas vezes coloca num pedestal, né? Numa coisa meio antropocêntrica, e tudo é feito só para nós em detrimento da outra vida, né? Das espécies, da fauna, da flora. E isso precisa ser revisto muito rapidamente, né? Então, uma maneira que eu vejo é usar a tecnologia a esse serviço, né? Usar a nosso favor nesse sentido. A gente vai ter que ter esse trabalho sempre de levar a luz às trevas, né? Hoje mais do que nunca, né?
a gente precisa discutir se a Terra é redonda, a gente vai precisar discutir também que a produção da construção civil no país está atrasada séculos, né? Então a gente precisa reorganizar tudo isso e contamos com a juventude, né? Novos profissionais que vão, como vocês, para o mercado, testando possibilidades, ensinando as pessoas, né? Provocando os clientes, mostrando o que é possível ser feito para a gente evoluir um pouquinho, né? A Amanda comentou do preconceito, né? E eu acho que isso vem por um desconhecimento. Uma pessoa que nunca estudou arquitetura e não pesquisa isso, ela não vai entender o impacto que as construções que a gente tem hoje, as tradicionais, têm no planeta, e quais são as outras possibilidades. Então, ela ouve algo inovador, mas no sentido de, eu nunca vi isso, melhor eu não fazer, eu não confio. E isso tem que ser quebrado mesmo, a gente tem que trazer isso para o público geral, que eles realmente não conhecem. Exato, Júlia. Mas especialmente na construção civil, né, na nossa área, porque isso não acontece em outras situações, como eu falei, né? O celular, todo mundo quer ter o mais novo, se puder trocar todo ano, né? O carro também, e o equipamento de som, e a TV, e tudo isso, né? Por que que as casas têm que ser feitas com uma técnica construtiva tão medieval, né? Erguer paredes, depois quebrar paredes para enfiar tubulação, porque isso não pode ser otimizado? Já tem muita gente fazendo isso, né? Eu acho que já passou da hora da gente também demonstrar que existem essas possibilidades, inclusive sob pena de quem não se atualizar vai ficar para trás, vai perder mercado, é do jogo, é isso mesmo, né? Quer continuar empilhando tijolos? Continua. Tudo bem, não tem problema, né? Mas às vezes cabe para uma situação, não cabe para outra, né? Uma pessoa que tem lá seu recurso, muitas vezes nem consegue contratar um profissional, vai fazer autoconstrução, tudo bem, é completamente compreensível que ela vá ali na esquina, na loja de materiais de construção, e vai erguer suas paredinhas lá e vai dar certo, né? Agora, grandes empresas, construtoras que lucram pra caramba, né? A gente vive esse paradoxo no Brasil, né? As grandes empreiteiras, construtoras que estão ligadas muitas aos escândalos, né, governamentais dos últimos tempos, são também as que não querem evoluir, são também as que exploram lá o trabalhador na ponta, lá ganhando um prato de comida para erguer, levantar tijolo, né, e arrebentar com a sua coluna. Então, assim, a gente assiste passivamente muitas coisas, né, e tudo se justifica, em certa medida, né, pelo lucro de quem tem mais poder, mas eu acho que dá para a gente resolver melhor as coisas de um ponto de vista um pouco mais evoluído tecnologicamente e equilibrado para a sociedade como um todo, né? Nossa, sim. A Carol comentou aqui, será que a UFMS 2025 vai ter auxílio impressora 3D? Olha, eu apoio essa ideia. Acho que cada estudante deveria ter, né, um laptop e uma impressora 3D na sua casa. Eu apoio. Seria o sonho. Exatamente. O dia que a gente conseguir esse apoio, né, da educação, do governo, seria incrível ter todo então, esse equipamento para todo mundo. Vocês estavam falando do MIT, então a diferença, né? O MIT é um lugar de super desenvolvimento tecnológico, né? Eu lembro quando o Obama era presidente, ele visitava seguidamente, tinha interlocuções com os pesquisadores, né? Aqui a gente quer fechar a universidade pública e quer destruir os professores. Essa é a diferença. Ai, pois é. Nossa, é muito triste, mas, tipo, é bom saber que, pelo menos na nossa universidade, a gente tenta combater isso, né? Com as nossas pesquisas, com as oportunidades. Eu acho que é um lugar de resistência esse, né, de ocupação mesmo do que significa produção de conhecimento, né? A universidade pública tem essa capacidade, sempre teve, sempre terá, né, em princípio, de não só reproduzir conhecimento, aquilo que já existiu antes de nós, mas de produzir novos conhecimentos, como vocês duas estão fazendo, né? Vocês estão começando uma pesquisa, já têm um entendimento sobre a tecnologia, já estão compartilhando com seus colegas aqui nessa apresentação. Isso é maravilhoso, isso não tem preço, né? Então é muito difícil para a gente. Eu não consigo entender como as pessoas não entendem isso, né? É muito difícil a nossa realidade atual, né? Mas a gente seguimos, né? Firmes e fortes com esse propósito. Eu vejo todo esse processo que eu e a Amanda a gente está tendo como um privilégio, né? A gente está conseguindo, tem impressora 3D aqui em casa, que a gente pode conversar com o professor, fazer testes, tudo que a gente imaginar, a gente pode criar e fazer e aprender
é ilimitado, Exato. ilimitado esse tipo de Exato, conhecimento. essa foi uma solução que nos ocorreu em função da pandemia, né? É, quem já passou pelo algoritmo, ou já esteve na maquetaria, ou de algum modo convive com o nosso modo de trabalho lá, que é muito coletivo, muito colaborativo, sabe que o que mais me dói, ou me doía, era ver impressoras paradas lá, porque elas estão inúteis, né, e se degradando. Então, essa foi uma alternativa, né, para esse momento de pandemia. Vocês estão na iniciação científica e vão usando, né, que é isso que me importa no final das contas, a gente conseguir produzir e seguir em frente, né, se adaptando a esse momento também, né. Mas eu espero mesmo que talvez possa haver uma mobilização geral de todos os estudantes, de todos os cursos, né, que têm interesse. Em princípio, todos podem ter, né. Eu também, a Amanda mostrou, né, impressões de medicina. Quando eu conheci uma impressora 3D, foi lá na USP, e era um departamento da medicina, um departamento de tribologia, que imprimia próteses, né. Então, qualquer campo do conhecimento pode se valer dessa tecnologia, né. É uma questão de todo mundo entender a importância disso e a gente começar a buscar comprar esses equipamentos, né? Adquirir esses equipamentos para toda a universidade. Acho que isso é importantíssimo, né? Sim, tinha que E ser ver algo mais acessível, né? Exato. E também, Exato, tipo, mas pode falar. pode falar. Não, só ia dizer que eu já acho acessível. Acho que teve uma época que não era, mas se você comparar que todo mundo consegue comprar um notebook, consegue comprar uma impressora desse tipo, claro, RepRap, que é, né, fabricação mais caseira, montada e tal, né? Aqui a gente tem a sorte de ter o suporte, né, 3DMS, lá com o Márcio, nos ajuda muito, mas em princípio qualquer um pode comprar e montar, né? Sai mais barato ainda, né? Então eu já acho que é acessível. Eu acho é que culturalmente as pessoas não se deram conta do potencial, né? Então a gente ainda está apostando em técnicas que são ultrapassadas. Infelizmente, a verdade é essa, né? Mas o mercado prefere isso, né? O modus operandi aí de como o sistema funciona não exige outras atitudes, né? Infelizmente, mas a gente sabe, como já comentei, que a gente precisa reverter um pouco esses processos, especialmente de agressão ao meio ambiente e à natureza, né? Sim, é porque eu acho que também muito desse preconceito vem que muitas pessoas elas olham mais uma inovação pelo problema que ela pode trazer do que pelas possibilidades, né? Tipo, Eu ai, acho. é uma coisa meio frágil, é uma coisa inovadora, mas, tipo, deve dar muito problema, a gente ainda não sabe quais os riscos, não sei o que lá, em vez de pensar, tipo, nossa, olha o tanto de coisa que a gente pode fazer isso, aquilo. Então, acho que Exatamente. o medo fica maior do que a esperança, assim, né, no caso. Exatamente. Eu entendo isso de uma parcela da população, como a gente sabe, né, que não tem acesso à informação, não tem acesso à educação. Então, imagina, né? Seria exigir demais que todo mundo tivesse, né, surfando nessas ondas. Mas dentro da universidade, por exemplo, ou dentro de um nicho que é dos arquitetos, né, que estão aí nas cidades produzindo, muito poucos já se deram conta desse potencial. Alguns já estão investindo, como eu já falei, né, e estão saindo na frente, né, já estão largando com uma certa vantagem no ponto de vista dessa nova produção, né, novos modos de produção que se colocam à disposição da nossa profissão, né? Sim. A Mariana comentou aqui, um amigo meu conseguiu fazer uma impressora caseira, vendo vídeos na internet. E essa Sim, total, é a total. magnitude do YouTube, né? Por exemplo, esse aqui a gente estava procurando alguma coisa rápida para poder imprimir e mostrar para vocês. Então, eu achei o script pronto num tutorial do YouTube. Tudo isso foi feito só com o script do Grasshopper. E a gente conseguiu fazer facinho, pegando um tutorial. Então, esse é o valor da internet, né? Tudo fica muito mais Exatamente. simples. E o valor da E geração de também, vocês, né, Júlia? Porque é isso também, né? É verdade, assim. É o espírito gamer que eu sempre brinco lá em RCD, né? Quando vocês estão jogando videogame e querem passar de fase, vocês vão lá e passam de fase. Então já tem um tipo de atitude diferente da minha geração, né? Que olhava para o videocassete, não sabia nem programar para gravar um programa, não sabe mexer direito com as coisas e se acovarda num certo sentido, né? Também tem uma questão da idade, a gente vai realmente ficando mais resistente. Mas a juventude não vai ser assim, não é assim.
definitivamente vocês têm essa capacidade, né, de, atuando em rede, perceber que o conhecimento está todo disperso, né, na internet, na nuvem, esparramado, e é uma questão de atitude. Você pode aprender a fazer qualquer coisa na internet, né, de um bolo a imprimir, modelar um projeto paramétrico e imprimir 3D, tudo, né? É uma questão de atitude mesmo, né? A coisa do do it yourself tem muito a ver com atitude. Ela vem, né, com essa origem de movimentos lá atrás, né, música, punk, um monte de coisa que mostraram que era possível fazer com muito pouco, né? E hoje nem tão pouco é assim, né? Você tem uma tecnologia poderosa, né, que consegue modelar, imprimir qualquer forma, imagina isso, né? Eu também brinco, vocês lembram? A gente sempre comenta essas brincadeiras. Eu gostaria muito de ver um Oscar Niemeyer jovem de 17, 18 anos mexendo no Grasshopper e numa impressora 3D, né? O que será que poderia sair disso? Nossa, Tantas sim. mentes brilhantes com essa tecnologia. E é legal que isso vai aumentar, cada vez vai ficando mais acessível, já é acessível, né? Mas cada vez está ficando mais. E cada vez a gente tem mais informação no YouTube ou qualquer outro site. Então a gente realmente a gente consegue aprender, reproduzir, criar a gente mesmo, compartilhar. Então é essa rede que você comentou. Todo mundo consegue contribuir um pouquinho. É isso mesmo, isso mesmo. Essa é a nossa aposta. Exato. E tanto a impressora 3D, ela trouxe muito dessa cultura também de dividir o conhecimento, arquivos, dúvidas e erros, tipo com a cultura da open source e do hip hop, né, da cultura maker. Sim. O hip hop, eu sei que ele começou em 2004, né? Sim, basicamente isso tudo começou na virada desse século. Até então, a gente tinha desenvolvimentos tecnológicos na computação, então já tinha computadores, já tinham vários programas, mas era como se, simplistamente falando, né, os projetos ficassem ainda dentro do computador, né, falando em modelagem tridimensional. E a saída disso sempre era uma impressão 3D, pranchas, né, para levar para obra ou para aprovação de projeto, né. Mas na virada do século a gente teve essa outra capacidade, né, de ter equipamentos que foram atualizados, reorganizados, né, customizados e barateados também, tendo essa capacidade de tirar esse 3D do digital e jogar fisicamente de novo, nos colocando no rumo da mão na massa, né? E também das maquetes, dos modelos, tipo maquete, que sempre fizeram parte da arquitetura, né? E que e até então, o começo da impressão 3D tinha um certo estranhamento por uma geração que achava que isso era só trabalho, que não ajudava nada, né? Porque, claro, imagina também se eu cortar de estilete, né? 3.000 casinhas para colocar dentro da quadra do bairro, né? Você gastava 2 dias no projeto e 5 para fazer a maquete, né? Agora, com esse equipamento, é diferente, né? Então, ela faz a parte do trabalho braçal para você, né? E, além do que, os programas também ajudam no trabalho intelectual, né? Porque a programação também permite gerar formas como a que vocês estão mostrando e outras tantas, né, que apresentaram aqui, que antes eram impossíveis de serem pensadas, não é nem representadas. Ninguém sequer imaginava, por isso também brinquei com o exemplo do Oscar, né? Porque nem passava pela cabeça, né? A dificuldade era outra, né? Um outro tipo de geometria. E isso também nos coloca numa relação de pensar as próprias formas, né? Que podem estar mais conectadas com as formas da natureza. Então, tem uma mudança radical vindo por aí, né? As pessoas estão se dando conta aos poucos. Alguns, como foi dito aqui, né, amam e já se apaixonam, já começam a entrar nisso, né? Que já nem é futuro, já está rolando. Outras mais resistentes ainda apostam em outras tecnologias, está tudo certo, é isso mesmo, né? Mas depende também da ambição e do potencial que cada um quer desenvolver, né? Sim. Nossa, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. É que eu tô lembrando agora do Oscar Niemeyer, e eu acho que foi ele que falou uma vez, tipo, ele não tava mais aguentando e tava pedindo, assim, para todos os arquitetos, urbanistas, designers brasileiros, tipo, pelo amor de Deus, inovem aqui, porque não faz a mesma coisa sempre.
E eu acho que a gente precisa de novo dessa mensagem, né? Exato. E tem uma questão também que é bem importante, agora que você tocou nisso, né? É que também não é só uma questão formal, né? Formalista. As formas que a gente consegue gerar com design paramétrico são geometrias que têm uma performance melhorada, otimizada, em relação a outras que a gente fazia de outros modos, né? Isso é um fato. Isso não é um julgamento de mérito ou gosto. Ah, eu gosto mais desse, acho mais. Não é isso. Não se trata disso, né? Então, você tem, por exemplo, em outras áreas, né, os automóveis, os aviões, os navios, todos têm uma evolução de aerodinâmica, né, de redução de impacto do vento ou da água, uma série de otimizações, e a arquitetura continua lá empilhando tijolo. Então, assim, já passou do momento da gente entender que essas formas também têm uma origem, né, uma entrada de dados na computação que geram, né, possibilidades com uma performance melhor, né? E a produção também, né, como a impressão 3D, vai possibilitar também um melhor desempenho na obra, né? A Amanda falou também da questão da própria mão de obra, né, ser menos quase escravagista e ser um pouco mais digna. Isso era uma luta do Oscar Niemeyer, de outros tantos, né? Sérgio Ferro, né? De que também o lugar onde as pessoas produzem, né, aquilo que depois outras vão usufruir, seja minimamente digno, né? Condições de trabalho respeitáveis, né? Que infelizmente não é bem isso que acontece, né? Mas então tem todo, né, um sistema, um processo que pode evoluir de modo integrado, né? E a gente precisamos estar atentos a essas inovações, né? Dessas inovações tem o aspecto que ele é diferente, ele chama atenção, e isso é algo bom, mas também o que você falou da funcionalidade. Aí eu lembrei da Nettie Oxman, que ela pega a natureza, os elementos da natureza, transforma tudo para funcionar como a natureza funciona naturalmente, super bem, sem nenhuma alteração humana, e a gente tem que pegar essa referência para os nossos projetos e fazer a mesma coisa, e isso que ela faz. Eu acho que até você comenta disso nas aulas de RCD, né, Ju? Sim, exatamente. É um pouco do nosso programa de aula lá, discutir essas questões, né? Já no começo do curso, já para os alunos se ligarem, né? O que está rolando, o que tem aí, né? O que tem disponível para a gente usar. A Amanda comentou do open source, aí eu lembrei que a gente assistiu um documentário na Netflix, então quem tem interesse, tem acesso à Netflix, recomendo muito, é muito interessante, chama Print the Legend, eu vou escrever aqui para vocês, para colocar aí na tela. E ele conta a história das empresas que começaram as impressoras em 3D de desktop, e como elas foram crescendo nesse mercado, e também a disputa entre várias outras empresas, e como isso foi crescendo tanto que eles se infiltraram tanto no capitalismo que eles não eram mais open source. Então, eles tinham todas as informações abertas quando era uma empresa pequena, para todo o público utilizar, e quando eles começaram a crescer muito, começaram a ficar sigilosos. Então, eles tinham algumas coisas secretas que eles não contavam para ninguém, em entrevistas também, eles não contavam nada, e começa a virar uma coisa muito sinistra do capitalismo, e é muito interessante ver esse lado, sabe? Começou tão bem, agora está assim. Então, quem tem interesse, eu recomendo assistir. Reserva de mercado e concorrência. Isso existe muito aqui na cidade também, né? Mas a nossa função como educadores, pesquisadores, é o contrário, é abrir todas as caixas pretas, né? Ou transformá-las em caixas transparentes, para que todo mundo tenha acesso ao conhecimento. E eu creio, inclusive, que essa é a melhor maneira de garantir, inclusive, direito autoral, né? Quando você publiciza as coisas, torna público e registra, pronto, você garantiu, você cravou sua bandeira lá, marcando, né, que você foi pioneiro. Então, eu sou por outro caminho, acho que a gente tem que abrir tudo e deixar o mais open possível, né, para que todo mundo possa usar do modo que quiser. Essa empresa até perdeu vários fãs, assim, por dizer, porque eles estavam tudo liberado, era uma empresa que conversava com todo mundo, então eles perderam esse aspecto open que eles tinham. Isso é muito triste, né? Mas esse é o capitalismo, esse é o crescimento da empresa. Eles perderam o engenheiro também, né? No caso deles, o principal engenheiro deles também saiu por causa disso, mas realmente foi uma coisa que chocou, né? Porque eu acho que antes disso, poucas empresas tinham essa comunidade, assim,
essa união e proximidade com os outros usuários lá da impressora 3D. E até mesmo pelas máquinas deles, eram modelos muito mais artesanais, né, bem mais simples, para conseguir baratear. E depois, com o crescimento da empresa, e acabaram com a open source, então eles começaram a investir no design, e hoje, tipo, é um design bem minimalista, tecnológico, avançado, mas ainda assim... Quase industrial, né? Não é mais aquele artesanal que todo mundo tinha um carinho. Sim. Legal, isso é verdade. Isso também é outro aspecto que eu não tinha comentado, mas vocês me lembraram agora. A gente vem de uma prática pós-revolução industrial de produção em série, né? Fordismo, a fábrica de automóveis. Repete, tem ganho de escala, então isso ainda acontece muito, né? Você vai fazer um prédio, ele vai ter 200 janelas, isso então reduz, você usa o mesmo padrão de construção, de execução das tarefas, né? Tudo certo. Porém, agora a gente, com o paramétrico, a gente tem a possibilidade de produzir em série, porém de modo customizado. Porque basta eu ir no script, né, como vocês mostraram, alterar um parâmetro e produzir uma nova peça. Vou no script, altero o parâmetro, produzo uma nova peça. Então, eu posso produzir as mesmas 200 janelas, todas diferentes entre si, pelo mesmo preço. Então, como dizia o caso Osterhus, lá do Hyperbary, né, aquela entrevista que eu sempre mostro aqui no curso, que eu fiz com ele, né, tá lá no Vitruvius, ele fala isso, assim, você não tem mais desculpa para ter as coisas todas iguais. Se criou uma cultura em cima disso, mas essa cultura tinha uma lógica, tinha um porquê, que era ganho de escala. Agora, como você pode fazer tudo diferente, por que não fazer um prédio com todas as janelas diferentes? Então, você já vê isso na Holanda, vê na Alemanha, né? Aqui vai ter uma questão cultural, né? Porque, como a gente estava falando, a tecnologia já chegou, mas a questão de atualização cultural é mais lenta, né? Então, a gente precisa trabalhar nisso também, né? Sim, exatamente. Eu lembro até que eu estava vendo um vídeo e eu acho que tinha um funcionário do OMA, do Rencurras, né? E eles estavam desenhando um prédio, um edifício, e com design todo paramétrico. Então, ele falou que cada viga, cada coisa teve que ser pensada, porque uma era diferente da outra, e elas tiveram que ser geradas separadamente, porque nunca tinha uma coisa igual à outra, sabe? Imagina, antes isso realmente não era possível, né? Então, acho que a gente tem que abusar disso. E tudo se encaixa porque você planejou no software, né? Você programou, você tem uma modelagem que é real, né? Ela é reduzida dentro do software, né? Conceitualmente, mas ali já é uma realidade, né? Realidade virtual, muito próxima da realidade que você vai construir depois, né? Então a gente precisa também quebrar um pouco mitos, né? E aí as pessoas, quando não entendem, sempre lembram do Frank Gehry. Frank Gehry é outra vibe, né? Frank Gehry foi a transição de um modelo para outro, né? Mas ele fazia modelos manualmente, por exemplo, com as maquetes de papel, depois digitalizava isso e ia para a obra executar. Claro que tinha um monte de problemas, porque não era parametrizado, era uma forma, né, que ele estava ali elaborando quase que, né, quase não, artisticamente, né, escultoricamente. Mas ele fez uma transição bacana, porque ele produziu novos softwares, né, o CATIA, que ele adaptou da aeronáutica, ele passou o bastão, digamos, né, para essa geração hoje que faz uma arquitetura digital, né? Não dá para ficar usando ele toda vez que a gente quer atacar a arquitetura digital, porque é descabido, né? É de uma outra natureza projetiva, né? E de concepção, né? Sim. A gente já não tem mais esse processo de criar no papel, que nem tem aquela brincadeira que quando ele aparece nos Simpsons, né? Que ele amassa o papel, joga no chão, e o jeito que o papel está amassado vai ser o prédio dele. Então, a gente já não tem muito esse processo. A gente entrou no curso já dentro do computador e isso só vai aumentar, né? Então, mas a gente ainda tem esse sentido de modelagem e criação até muito mais fácil, justamente pelos programas que a gente tem. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Falando do open source, assim, chegando um pouco mais próximo da gente, tudo que eu pego quando eu for modelar no Sketch, eu pego do Warehouse, que tem no Sketch, que foi um monte de gente que foi criando e criou essa comunidade, tudo é postado lá, e qualquer coisa que você imaginar tem lá. E eu imagino se não tivesse esse open source do Sketch, como é que cada um ia ter que desenvolver sua própria coisinha, e às vezes isso dificulta muito o nosso processo. Então é muito bom já ter outras referências de outras coisas que a gente pode usar, de outras pessoas que já pensaram isso.
Sim, exato. A mesma coisa acontece com os scripts de programação do tipo do Grasshopper, né? Já tem comunidades compartilhando, né, esse conceito wiki, né, de colaboração, de ser coletivo, de se ajudar. Então, todas as comunidades já têm, né, esse procedimento, né, já muito consolidado, né? Então, tem muita coisa, tem gente que assusta muitas vezes de olhar a programação e falar, caramba, não estou entendendo. Você pode entender um pouco, pode entender muito, ou pode não entender nada e pegar um script pronto e aplicar no seu objeto, né? Com uma técnica construtiva para executar aquilo que você precisa, né? Então, é mais uma questão, de novo, de atitude, de entender o que você está fazendo, o que você quer fazer, porque a informação e pessoas para te ajudar é o que mais tem hoje em dia, né? Isso funciona muito mesmo. Sim, eu deixei aqui no chat o link para o Rhino for Food, né? Que é o site open source aí, tem várias coisas que as pessoas fazem no Rhino e scripts até, e elas postam nesse site, então dá para a gente baixar de graça. Legal. A questão de entender o script, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade nisso, que são vários elementos conectados um com o outro, a gente às vezes não entende o que cada parâmetro significa dentro do modelo, mas eu vi que quanto mais a gente vai fazendo e mais testando parâmetros diferentes, a gente vai meio que pegando o jeito. Claro. E tem, nossa, inúmeros parâmetros que a gente pode usar toda vez que a gente vai abrir um script diferente, a gente aprende outra coisa, e é muito legal ver que essas pessoas bolaram essas coisas por conta própria e compartilharam com a gente em vários vídeos no YouTube, e isso fica aberto para a gente aprender. Sim, mas isso tudo é treino, né? Esse processo é um processo que você tem que construir no dia a dia, né? Eu entendo também os jovens que são cada vez mais imediatistas, porque o tempo se diluiu, o tempo é real, é aqui e agora, né? Você pensar que você vai ter que estudar para montar um negócio amanhã, você já dorme angustiado, né? Porque tem que ser tudo agora. Eu entendo, mas o treino é treino, assim, com esquadro, né? Lembra? Com esquadro, lapiseiro, os calouros que já estão nessa, né? Também demora, não é todo mundo que sai ali fazendo todas as linhas com a mesma medida, a mesma distância e a lapiseira inclinada direitinho para não entrar embaixo do esquadro e entortar. Isso é treino, ao longo dos anos você vai evoluindo, né? Como qualquer coisa. Então, eu acho que é mais uma questão mental mesmo de atitude, né? É isso. Não tem outra palavra para explicar. É você entender onde você está, que momento da história nós estamos, o que tem de mais atualizado, né? Porque qualquer profissional, imagino que queira ser atualizado, né? Eu gosto sempre dessas brincadeiras porque cutucam as pessoas, elas ficam mordidas e aí, de algum modo, isso movimenta elas para algum lugar também, né? Mas eu sempre uso essa piada, né? Eu imagino lá na medicina, os caras pesquisando hoje, sei lá, o uso da penicilina, né? Não estão fazendo isso, porque já passou, né? A gente está pesquisando outras coisas, a cura do coronavírus, etc., né? Então, assim, a arquitetura e o urbanismo também deveria ter um pouco dessa estratégia, né? Isso não quer dizer desprezar o passado ou não respeitar todos os processos que a humanidade já teve, que os arquitetos antes de nós já construíram. Muito pelo contrário, a gente quer uma linha evolutiva, a gente quer ajustar, naquele sentido da prototipagem, o que vinha sendo feito para ser feito melhor, com mais eficiência, com mais performance, causando menos impacto, né, na natureza. É isso que se quer, né? Sim. Eu acho que a gente já está chegando lá no final e bora fazer a conclusão. Eu vou deixar aqui no chat só o site da MakerBot, open source também, a Thingiverse, onde tem vários arquivos para você só baixar de graça também e imprimir na impressora. Tipo, mesmo as pessoas que não têm impressora, eu acho legal dar uma olhadinha naquele site para ver o que é possível, assim, se atualizar um pouco. Legal, meninas. Obrigado mais uma vez pelo convite para o bate-papo, né? Parabéns de novo pela apresentação, foi muito bacana, muito esclarecedora. Eu imagino que todo mundo curtiu bastante. Parabéns também a toda a organização do evento, mais uma vez, né? Vocês também fazem parte disso. Eu estou adorando, estou achando o máximo, assim, porque a gente está também usando, né, a tecnologia disponível, que é internet, essas plataformas de comunicação, né? Então, a mediação digital está nos aproximando, e em vez de não ter um ArcFest, que é uma coisa tão importante, pelo contrário, talvez esse seja um ArcFest histórico, assim, o melhor da história, porque a gente está podendo se ver
tão intensamente, né? E de perto, porque a gente está perto, né? Tá A bom? gente está recebendo vários elogios, a gente realmente fica muito feliz. O esforço todo está valendo muito a pena. A gente fica muito feliz que tem muita gente assistindo e acompanhando e querendo receber os links. E isso é muito legal, todo mundo fazendo parte. Então, de novo, obrigada a todo mundo aqui, Gil, Amanda, todo mundo que está participando, todo mundo que está assistindo e acompanhando, comentando. Isso ajuda muito na discussão. E é isso, muito obrigada de novo, eu espero que vocês tenham gostado. A gente gosta muito de tudo que a gente está fazendo e a gente vai continuar. Legal, eu também. Eu agradeço aí a todo mundo também, como a Júlia já falou. E eu só vou deixar um aviso antes da Clara fazer a finalização aí. E amanhã vai ser a charrete, gente. Então, quem não se inscreveu ainda, corre lá, se inscreve. Você não precisa ter se inscrito na charrete pela inscrição do ArcFest. E quem se inscreveu pelo ArcFest lá no começo do dia 15, segunda-feira, ainda tem que fazer, assim, a inscrição pelo formulário, está disponível na link da bio do CA, beleza? Então, quem quiser participar, vai lá na link da bio do CA e clica no formulário da charrete. Pode só até 11h59 de hoje, beleza? O pessoal está parabenizando aqui, vocês arrasaram demais. Eu adorei saber um pouco mais sobre a impressora 3D, sempre tive muita curiosidade. E foi muito, muito bom, muito esclarecedor. Quero agradecer a presença do professor também. E por todas as coisas que vocês tiveram, a apresentação estava linda também, slides lindos. E é isso. Obrigada, gente. Obrigado, Clara. Gente. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.